Muito bem, aula de número 58, falando do artigo 29, 30 e 31. Muito do que já conhecemos do 29, 30 e 31, vimos neste curso a título de remissões. Fizemos várias remissões a estes artigos, mas agora de forma linear estamos passando por eles pela primeira vez. A seção 2 inicia a temática da educação infantil e diz, no seu artigo 29, que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, todos sabemos disso, tem como finalidade o desenvolvimento integral, destaca essa palavra, integral, destaca bem ela para o seu aluno, da criança até 5 anos de idade, até 5 anos, tá? Essa idade foi o que complementei, até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Então, o que a lei entende por desenvolvimento integral? É o desenvolvimento psicológico, é o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento social. Isso é o integral para a lei. A gente sabe que o integral tem muito mais elementos que estes 4. Mas, para fins de LDB, físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Você tem uma tríade aí do Estado, através da instituição de ensino, família e comunidade, sem necessariamente estabelecer aqui uma ordem de prioridade ou uma valoração por peso. Isso é, a ação da família é mais importante que a comunidade, a ação da escola é mais importante que a da comunidade ou da família. Não existe aqui uma ordem de pesos ou prioridades, existe aqui um trinômio entre Estado, através da escola, entre a família e a comunidade, atuando no desenvolvimento integral da criança, e entenda-se por integral o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança até 5 anos de idade. E aí, para fins de complementação, para mostrar trabalho, para mostrar serviço, você também utiliza o gráfico, o desenvolvimento da criança, em seu aspecto físico, em seu aspecto psicológico, em seu aspecto intelectual e em seu aspecto social, representam o desenvolvimento integral segundo o LDB. Então, o integral para LDB é isso aqui. Não é necessariamente o integral em tempo integral. O tempo até é importante, mas o desenvolvimento integral, a temática desenvolvimento integral da criança, não está ligado ao tempo de permanência na instituição de ensino, mas sim às áreas de abrangência do trabalho educacional. Perfeito? Dando continuidade. Artigo 30, saímos do 29, chegamos no 30, ele nos ensina que a educação infantil será oferecida, inciso 1º, em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade. Lembrando que o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando aqui de República Federativa do Brasil, principalmente através do município, que é a entidade da federação competente pela prestação da assistência educacional na educação infantil, então principalmente através da figura do município, tem o dever de oferecer as creches. O que não tem o dever é o dever de atender a demanda. Por quê? Porque a creche de 0 a 3 anos não é uma etapa obrigatória. Por não ser obrigatório, o poder público não tem o poder, na verdade não tem o dever de atender a demanda. O mesmo não acontece com a pré-escola. Como nós estudamos lá no artigo 4º da LDB, inciso 1º, o ensino obrigatório é a educação básica dos 4 aos 17 anos. Então abrange a pré-escola. No caso da pré-escola, o município tem o dever de oferecer e o dever de atender à demanda. Então nos ensina o inciso 2, pré-escolas para crianças de até 4 anos, de 4 anos a 5 anos de idade. Perfeito? Então, está aí a análise do artigo 30. Vamos ao artigo 31. Diz o artigo 31 que a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A primeira regra é uma regra de avaliação. Isso é muito importante. A avaliação é feita mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Por quê? Porque independente do desenvolvimento dela, ainda que ele seja ruim, quando a criança fizer 6 anos de idade,
ela será promovida ao ensino fundamental, porque o critério de acesso ao ensino fundamental é simplesmente a idade mínima de 6 anos. Então a avaliação não é feita mediante provas, ela é feita mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças. Então a avaliação é feita mediante acompanhamento do desenvolvimento e registro do desenvolvimento. Isso na educação infantil. Agora, você também pode fazer esse tipo de avaliação no ensino fundamental e também no ensino médio. Você acompanha o desenvolvimento de seus alunos e faz o registro do desenvolvimento dele através de relatórios de avaliação. Perfeito? Então, nós temos uma avaliação que ela é de natureza qualitativa na educação infantil. Pois é isso que a gente está fazendo. Avaliação qualitativa e não quantitativa. Não estamos mensurando em números o desenvolvimento da criança. E essa avaliação qualitativa se dá principalmente através de portfólio, porque é através do portfólio que eu acompanho o desenvolvimento da criança, porque naquele portfólio que cada criança vai ter, eu vou colocando ali os seus trabalhos e é possível, analisando o portfólio de uma criança, os seus trabalhos ao longo de um período, ter uma noção do desenvolvimento cognitivo, físico, psicomotor e até mesmo social da criança. E através dos relatórios de desenvolvimento ou relatórios de avaliação, também conhecidos como RAV. Então, na educação infantil, a avaliação ela é qualitativa e ela se dá principalmente através de portfólios e relatórios. O 31, inciso 2, já vimos várias vezes a título de remissão. Diz o 31, inciso 2, que a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Coincide com a carga horária do ensino fundamental? Sim. Coincide com a carga horária do ensino médio? Sim. E os números de dias também coincidem. Não obstante, aqui estamos em outro artigo e inciso. A carga horária do ensino fundamental e médio e o número mínimo de dias nós vimos no estudo do artigo 24. Inciso 3º, o atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para turno parcial e 7 para a jornada integral. Também já vimos isso, o que é um turno parcial e o que é um turno integral. Então, recapitulando, 800 horas no mínimo, dividido por um mínimo de 200 dias, implica 4 horas de trabalho diário. Agora, se eu quiser 7 horas de trabalho diário, isto é, o integral, então não teríamos aí 800 horas no mínimo, e sim 1.400 horas. 1.400 horas divididas por, no mínimo, 200 dias, então exatamente 7 horas de trabalho, o que seria o turno integral. Então o turno parcial, ele tem no mínimo 800 horas, e o turno integral tem no mínimo 1.400 horas. Perfeito? Então, recapitulando, turno parcial, ele tem no mínimo 4 e ele vai até 6 horas e 59 minutos de trabalho. Fechou a 7ª hora, intervalo fechado, 7 horas ou mais, já temos o chamado turno integral. Todas essas tabelas e todos esses gráficos você deve exibir em sala de aula para o seu aluno. 31, inciso 4º, o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então veja, controle de frequência é uma das regras para a educação infantil. Na pré-escola é da ordem de no mínimo 60%. 60%. Por que não tem um percentual mínimo de frequência na creche? Porque a creche não é uma etapa obrigatória. Pela creche não ser uma etapa obrigatória, não existe um controle de frequência. Não é necessário. Agora, a pré-escola já é obrigatória, por isso o controle de frequência, inclusive para fins de concessão de benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família ou Bolsa Escola, que exigem que a criança esteja frequentando a instituição de ensino. No caso, se aquela família tiver uma criança na pré-escola, para manutenção da Bolsa Família, do Bolsa Escola, essa criança tem que atender
a essa frequência mínima, inclusive. Então, recapitulando o quesito frequência mínima. Na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, teremos, respectivamente, uma frequência mínima de 60% do total de horas e para fundamental e médio, 75% do total de horas. Nunca se esqueça, falou em frequência, o percentual incide sobre as horas e não sobre os dias. Isso é da máxima relevância. Então, na educação infantil, na pré-escola, a frequência mínima é da ordem de 60%, já na creche não existe frequência mínima. Inciso 5º, a expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isto é, do mesmo jeito que no ensino fundamental e no ensino médio nós temos um histórico escolar, com notas geralmente apresentadas na forma de letras ou números, nós temos que ter um relatório que possa ser entregue à família, atestando o desenvolvimento e a aprendizagem do educando na educação infantil. Os processos de avaliação não podem ser apenas internos. Temos que ter um mecanismo para expressar estes processos de avaliação para as famílias, ok? Terminamos aí o 29, o 30 e o 31. Aguardo você na aula que vai falar sobre o artigo 32. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.